Graça e paz, querido. Deus nos abençoe nessa manhã de domingo, mais uma semana, onde nós queremos chegar diante do Senhor, com a igreja, com cada um de vocês. Nós estamos em lockdown, infelizmente, desde ontem a cidade está fechada. Que Deus tenha misericórdia. Semana passada, 3 de Altamira, nós perdemos pelo Covid, infelizmente. A cidade está aí em luto, né? 3 pessoas queridas da cidade, né? Mas que o Senhor esteja consolando as famílias, aqueles também. Nós temos 6 mortes na cidade, né? Também Deus esteja consolando as demais famílias, aqueles também no Brasil, pelo mundo, que perdeu, que o Espírito Santo console seus corações, esteja dando paz nessa perda, né, nessa separação, mas que nós possamos estar firme cada dia mais com o nosso Deus, preparado para esse momento, seja infelizmente por essa doença, ou seja simplesmente o chamar do Senhor, né, onde que Deus nos chama, mas nós possamos estar preparados para esse dia, porque todos nós passaremos via doença ou a morte normal, né? Mas passaremos por ela, infelizmente. É o salário do pecado de todo ser humano. Quando nós pecamos em Adão, ficou, né, esse castigo de Deus sobre nós. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom ou algo somente que Deus dá, somente através de Deus em Cristo Jesus o homem pode alcançar. Vamos orar, agradecer a Deus pela chuva também a semana passada, suplicar a Deus mais chuva, mesmo que dá uma vigorada nos milhos, nos pastos, mas as fontes das águas têm abaixado. Que Deus tenha misericórdia também em relação a isso. Vamos fechar nossos olhos, orarmos. Senhor, nós louvamos, damos graça por mais um dia, mais uma semana que nós queremos iniciar na Tua presença, Pai. Buscamos a Tua presença, a Sua face nessa manhã. E também o Teu Espírito Santo nos oriente através dessa palavra que estaremos meditando, estaremos, ó Pai, nos alimentando. Nos perdoe pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Olha, Pai, aquelas famílias lutadas. Tantos problemas têm passado, outros, ó Pai, em luto, não em relação ao Covid, mas perdas de tantas maneiras dos seus entes queridos. Que o Senhor esteja, através do Espírito Santo, trazendo consolo. Obrigado pela chuva da semana passada, o Senhor nos mandou, e suplicamos mais, ó Pai. As fontes nós temos visto abaixando os rios, minas diminuindo as águas. Tem misericórdia. Trabalhe o nosso coração, trabalhe o coração do homem, do campo, o homem urbano, da cidade, mas que nós entendamos, ó Pai, tudo vem do Senhor e precisamos clamar. E nessa manhã, a Tua missão vai nos falar em relação a isso. Trabalha, Pai, e suplicamos a Tua rica bênção durante essa semana, Pai. Nos alimenta com a Tua palavra e nos alimenta também a nossa mesa, Pai, que nada possa faltar. E aqueles que tenham, Pai, diminuído o alimento, aqueles que já não têm, use a Tua igreja, Pai. Levante a Tua igreja. Olha ali o asilo de Campina da Lagoa, foi atingido esses senhores, ó Pai. Essas pessoas que estão ali abrigadas, o Covid chegou ali também. As pessoas estão exaustadas, exaustão, Pai, tanto em relação ao trabalho. Tem misericórdia, levante, ó Pai, meios para ajudarmos ali também.
Eles têm pedido ajuda, além das nossas orações, que nós também possamos estender, Pai, as mãos, meio de trabalho, Pai. É o que nós oramos, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, nós vamos trabalhar hoje o Evangelho no Velho Testamento, onde nós temos trabalhado aí durante essa semana, alguns dias já, né? E hoje nós vamos trabalhar o Evangelho e o sustento material, tá? O Evangelho e o sustento material em 1 Reis, capítulo 1, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis 17, de 1 a 7. Tá bom? Encontraram? 1 Reis 17, de 1 a 7. Nos diz: então Elias, o tesbitas, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Queridos, não feche a sua Bíblia, deixe aberta, tá? Capítulo 17 de 1 Reis, tá? Nós vamos trabalhar um pouco nesse sentido, porque a palavra de Deus é viva. Ela, se a gente for querer esgotar ela, jamais, porque ela é viva, eficaz, é o que nos alimenta, tá? Ela não é uma leitura, ela é a vida, ela nos alimenta. O homem espiritual, o homem não espiritual, ela simplesmente são algumas filosofias, alguns textos bonitos que às vezes encontramos aí compartilhado, tá? Mas ela tem poder para transformar. Então, o Evangelho, o sustento material, querido. Queria deixar uma pergunta no início já. Tem algum valor inquestionável em sua vida? Quais são os valores inquestionáveis em sua vida? Quais são esses valores, querido? Você pode responder ao seu coração. Quais são esses valores inquestionáveis? Se tem, quais são? Tenta responder. 1, 2, 3, 10, 5. Ou você está em dúvida, de repente você pode ter sido pego de surpresa, né? Mas quais são os valores? Ou qual o valor que você tem na sua vida que é inquestionável? Para alguns valores inquestionáveis, querido, em sua vida podemos dizer, a família. De repente você já respondeu, alguém pode responder, minha família. É um valor inquestionável. Mas a família sem o Criador dela, querido, é mero aglomeração de pessoas. Se você respondeu que é família, ou alguém pode responder que é família, se a família sem o Criador, ou sem Deus como base dela, simplesmente uma aglomeração de pessoas. Simplesmente não tem razão de ser. Ou podemos dizer, talvez, para você ou para alguém, trabalho. É algo inquestionável na minha vida. Eu trabalho, levanto, isso é um valor inquestionável na minha vida. Então, mas é um conceito de mordomia, querido. Quando Deus criou o homem, Adão, ele colocou no jardim e deu aquele jardim
para ele ser mordomo, ou cuidar. Deu a esposa e multiplicai, enchei a terra, como mordomo, como trabalhador, ou cuidar desse jardim. Ele, a sua esposa, os seus filhos, seus filhos. Era para ser assim. Então, se for o trabalho, mas se esse conceito, né, sem o trabalho, sem o conceito de mordomia, ele se torna fardo. Por isso que muitas pessoas olham para o trabalho como um fardo, como pesado, algo pesado, como uma maldição de Deus. É algo que eu estou muito cansado. Por isso que algumas pessoas falam, eu quero aposentadoria, eu quero aposentar, não aguento mais trabalhar. Porque não vê o trabalho como bênção de Deus, mas sim como fardo, como maldição, como algo pesado, porque não olha o trabalho como mordomia. Mordomia para com Deus. Ou talvez, ou algumas pessoas podem dizer, não, algo questionável na minha vida é dinheiro. Dinheiro é algo inquestionável na minha vida, querido. Mas sem o amor altruísta, ele é egoísta, ou avareza. Sem o amor altruísta, querido, ele é algo avarento. Ele vai nos levar a ser uma pessoa avarenta. Vai me fazer o meu coração ser avarento. É o que nós temos visto, muitas pessoas avarentas. Porque ele olha para o dinheiro como algo inquestionável, mas sem amor altruísta, sem amor, sem olhar para o próximo. Então, o valor do Evangelho para a nossa vida espiritual é algo inquestionável. Então, esse sim, o valor do Evangelho é algo inquestionável na vida espiritual. Se eu não olho o Evangelho como para a minha vida espiritual inquestionável, em primeiro lugar, as demais coisas vão tomar lugar. E sendo assim, as demais coisas vão estar no lugar de Deus, na presença, na frente de Deus. Ou estaremos colocando, não em primeiro lugar, o reino de Deus, mas sim as coisas secundárias. Aí cai por terra o que Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou todas as demais coisas que necessitarmos será acrescentada. Tá? Então, mas também surgem muitas controvérsias quando em relacionamento, né? Relacionamos em relação ao Evangelho, quando a vida material, tá? O Evangelho, vida material, às vezes há uma controvérsias, porque algumas pessoas dizem que o cristão precisa ou deve possuir tudo o que eles querem. Usam alguns textos para pretextos no Velho Testamento, principalmente aonde que Deus fala, onde se colocar suas plantas, ou a planta dos pés será teu, aonde isso você vai ser cabeça e não vai ser cauda. Todos esses textos têm um contexto da época e ele pode ser aplicado hoje, mas não como alguns líderes espirituais têm usado, para pretexto, enganando o povo e falando que o Evangelho não fala, prometendo algo que Deus não promete. Então, em outros extremos também estão aqueles que dizem que o Evangelho não tem nada a ver com a nossa necessidades materiais. Você e o Evangelho é algo separado. Aí entra essa ideia que quando nós estamos na igreja, na presença de Deus, é espiritual. Quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos lá fora, é secular. Dois extremos. Biblicamente, para o cristão, para o Filho de Deus, não existe secular. Se você está na presença de Deus, você está com a igreja, você está no seu trabalho,
ambos momentos são para a glória de Deus. Ambos momentos, ou a vida do cristão, é um momento espiritual. Todos os momentos nossos é momento espiritual, tá? Mateus 6,32, né? Pois nosso Pai Celeste sabe que necessita todas essas coisas. Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. O interessante, quando Jesus está falando, ele fala sobre ansiedade, né? Em relação à vida. Não se preocupe, todas essas coisas, tá? Quem procura, quem fica desesperado são os gentios, porque Jesus está comparando os lírios, as flores, os pássaros que ele cuida, ou Deus cuida de tudo, veste as flores com a beleza que nós vemos, trata do pássaro sem celeiro, sem trabalhar. Os gentios se preocupam, os seus filhos, os filhos de Deus não, porque todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus está trabalhando ali na multidão, quando ele multiplica pão e peixe, os seus discípulos não mandam embora, já está ficando tarde, até esse povo chegar em alguma aldeia, chegar em algum lugar para comprar. Era quase 5.000 pessoas, fora, sem contar mulheres e crianças. Então imaginamos quantas pessoas. O que Jesus fez? Acrescentou todas as coisas que eles necessitavam. Alimento. Deu para eles. E assim é o que acontece na vida dos seus. Então hoje, querido, analisaremos um pouquinho, tá, da vida de Elias, que nos ajudará, ou nos ajuda a ter a posição bíblica, querido, orientando sobre a relação entre o evangelho e o material. Tá? Então nós vamos aprender um pouquinho como Deus trabalhou na vida de Elias. Não o que Elias fez, não. O que Deus fez na vida de Elias, o que Deus tem feito na sua vida, o que Deus tem feito na nossa vida, o que Deus pode fazer em nossa vida, tá? Para nós e, logicamente, para as demais pessoas também. Primeira coisa, uma fonte alternativa para a vida, tá? Então, o surgimento do profeta Elias, querido, o profeta de Israel, foi algo surpreendente, tá? Então, durante o reinado idólatra de Acabe e Jezabel em Samaria, se a gente, quando vai olhar isso, nós vamos ver como, tá, Acabe é da linhagem de Israel, Jezabel totalmente, tá, fora. Acabe acaba buscando uma mulher fora do arraial, fora do conceito bíblico, e isso vai trazer grandes problemas na vida de Acabe e, logicamente, tá, no contexto de Israel, sendo que são 40 reis, né, que reinou tanto Israel e tanto Judá. Lembrando que houve essa separação, havia somente um país, e ali acabou se tornando dois, Israel norte e Judá sul, sendo que o reino, os 20 reis de Israel andaram simplesmente nos caminhos maus, ou nenhum andou nos caminhos do Senhor. Já Judá, 8 apenas andaram no bom caminho, ou 12 também andaram no mesmo conceito dos 20 reis, tá, de Israel. Apenas de 40 reis, que passou toda essa história de Israel, quando Deus tira o povo da escravidão do Egito, leva para Canaã, e ali se torna um povo dele, uma nação. Apenas 8 reis que andaram nos bons caminhos do Senhor. Então, infelizmente, não é de nos assustarmos, os nossos governadores também têm andado nos
maus caminhos do Senhor e pouquíssimo deles tem andado nos bons caminhos. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, querido, Elias aparece para desafiar, querido. Por isso que o profeta surge, né? Foi ali um momento surpreendente, porque Elias aparece para desafiar o culto a Baal e anunciar que Deus é o único sustentador da vida, de toda a vida, querido. Quando eles buscavam Baal, Elias vem trazendo quem sustenta a vida, quem nos dá a vida, quem nos sustenta o alimento, nos dá o alimento, quem sustenta esse mundo, não são os deuses, mas sim Deus, o Criador. Então a natureza, o tempo, o clima são controlados totalmente pela mão de Deus. Queremos chuva? Clamamos a Deus. Vem a chuva, agradecemos a Deus. Ele é o caminho, Ele é o único que devemos buscar Deus. Buscarmos a chuva, buscarmos, né? Quando vem tempestade, quando vem alguma coisa, devemos clamar que alivia. Quando nós estamos aí diante dessa pandemia, devemos buscar diante de Deus. A grande questão é buscarmos porque estamos diante dele, não buscarmos quando nós necessitamos, tá? Não como essa criança egoísta, chega diante do pai somente para ter alguma coisa, abraça, beija, faz carinho no pai, mas na realidade ele está querendo algo, ou aquele amigos, né, que nós podemos dizer, aparece na nossa vida somente porque necessita ou precisa de algo. Olha o versículo 1, Elias disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Então, o primeiro passo para o profeta ser reconhecido como ele é um profeta de Deus, do Deus verdadeiro, que ele é um homem de Deus, as suas palavras devem acontecer, tá? Perante cuja face estou, o profeta dizendo, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ou passou 3 anos e meio sem cair uma chuva em Israel, nessa região. Então a palavra do profeta foi cumprida, ou ele é um profeta do Deus Altíssimo, ou ele pode olhar, não te detenha, e caiu grande chuva. Então quando você vira as páginas, não é simplesmente virar uma página, lógico, é uma narração, é um texto que nós estamos lendo, mas na história, 3 anos e meio de seca. Mas Deus, como manda o profeta falar que não cairia nem orvalho, nem chuva, como também Deus falou, vai embora, cara, porque a chuva está vindo, senão ela vai te atrapalhar para você chegar novamente onde você tem que chegar. E caiu grande chuva. Assim que nós devemos dobrar nossos joelhos e clamarmos a Deus para que a chuva venha, as nossas fontes encham novamente, segundo a vontade dele. O tempo é dele. O clamor nós podemos clamar e agradecermos e esperar confiadamente. Então Deus, além de ter o controle, querido, dele que vem o cuidado em toda e qualquer situação. É dele o cuidado que vem. Então nós devemos buscar os nossos cuidados da nossa vida, da nossa cidade, do nosso país, diante dele. Não devemos buscar agora Deus porque está à altamira de uma pandemia dessa situação, o Paraná, o mundo, não, devemos buscar Ele constantemente. Então, nós não devemos buscar Deus agora porque a situação está precária ou está cinza, né? E agora
agora eu estou diante de Deus clamando socorro. Não, eu devo continuar. Está buscando a Deus? Bem, muito bem, mas continue quando essa tempestade passar, porque nós não devemos zombar de Deus, nós não devemos brincar com Deus, porque se estamos buscando Deus nessa situação, devemos continuar louvando e buscando Ele em todo e qualquer momento da bonança, quando essa tempestade passar. Os versículos 3, 4, versículo 5 fala: retire daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente, beberás da torrente, ordenei aos corvos. Olha o que Deus fala para o seu profeta: eu ordenei o corvo, os corvos que ali mesmo te sustente. O Elias é sustentado por animais, por pássaros. E os corvos lhe traziam pela manhã o quê? Pão e carne, querido. Esse é o Deus. Esse é o Deus que criou o céu. É esse Deus que tem cuidado dos seus filhos e também dos pagões, querido, dos gentios, dos ateus, dessas pessoas que não estão nem aí, pensando que Ele tem levantado, produzido, ganho todos os seus bens pela sua força, pela sua agilidade, pela sua rapidez. Por isso, porque não, é Deus cuidando deles também. Mas um momento, tudo isso passará, e chegando a morte, e Deus vai cobrar e vai o chamar para o julgamento final, como também os seus filhos. Como também o pão e carne ao anoitecer, cedo e à tarde, ou à noite, na noitezinha, e bebia da torrente, da água ali. Então Deus, além de ter controle, de dar o cuidado, o Senhor dá alimento e a vida. Controle, cuidado, alimento e vida. Olha o versículo 12, querido. Vês aqui, apanheis 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. A viúva, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio do profeta Elias. Aquela viúva que não tinha mais nada para comer, e ela foi lá e obedeceu. O profeta falou: vai e prepara uma comida para mim. Podemos pensar que o profeta foi egoísta. Não, querido. Deus estava mostrando para aquela mulher cananeia que Deus de Israel é um Deus vivo. É uma mulher separada. Olha o versículo 17 e 21. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da casa, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Aí a gente pode pensar: mas caramba, desculpa o termo, Elias vai, come o resto da comida, mas a botija e a farinha nunca acabou. Agora viu o milagre, o sustento de Deus, mas agora a mulher perde o filho. Elias clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Quem que é o dono da vida? Deus. E Deus ressuscita quem quer. E esse menino volta e o profeta o dá à mãe. Aquela mulher cananeia entende que existe um Deus em Israel, existe um Deus no céu, chamado Eu Sou, e jamais Baal e outros deuses que existem no mundo afora, e cada dia vai aparecendo mais deuses que o homem vão construindo pela sua imagem, pela sua mente, e assim eles dão os seus corações para esses deuses. Deus, além de ter o controle, de dar o cuidado, ser a fonte do alimento, da vida, só o Senhor é Deus, querido. Somente esse Deus é Senhor.
Nosso Deus, nosso Senhor é Deus, querido. Olha, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 e 40, querido. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel, profeta, dizendo para Acabe ali, né? Junta no Monte Carmelo, todos, né? Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo. O profeta dizendo para Israel, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do pós-ídolo que comem da mesa de Jezabel. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, quem nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias o fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas dos pós-ídolos, que comiam da mesa de Jezabel, esposa do rei Acabe de Israel. Deus manda eliminar esses 850 homens idólatras que buscava outros deuses e induzia o povo dele a buscar essas imagens. Deus elimina, e Deus eliminará no último dia todos aqueles que têm dobrado seus joelhos diante de imagens, ou dobrado diante de si próprio como seu próprio Deus, seu próprio sustentador. O sustento vem unicamente do nosso Deus. Então Deus envia o seu profeta Elias, querido, para mostrar como ele, Deus, querido, tem trabalhado na sua sala do seu trono. Lá em cima, Deus tem trabalhado como? Nessa sala do trono do universo, para a sua própria glória. Ele mostrou lá para Elias, tem nos mostrado hoje, diante dessa pandemia, como ele tem trabalhado. Muitos estão desesperados, buscando cura, buscando uma solução, buscando proteger sua vida. E Deus está lá, trabalhando, protegendo, ouvindo o seu clamor, atendendo o seu clamor, permitindo que você vá mais um pouquinho, aumentar sua fé. Outros ele tem recolhido para si, outros infelizmente têm ido sem ele. E ele está sentado no seu trono, trabalhando para a sua própria glória, porque ele não reparte a sua glória, porque ele é Deus, ele é o Deus onisciente e onipotente, ele é o eu sou, ele é eterno, e ele nos criou para a sua própria glória, para exaltá-lo, para nos alegrarmos nele, querido, diante dessa pandemia. Jezabel, querido, esposa do rei Acabe, era filha de um sacerdote da religião de Baal. Então, sua doutrina, os seus familiares, o ensino espiritual de Jezabel, vindo dos seus pais, não era desse Deus, mas sim do Deus criado ali da região de cananeus, um povo idólatra, um povo que não buscava Deus. E Acabe busca um casamento, busca um matrimônio, busca uma união diante de uma mulher ateia, diante de uma mulher que não não crê, né? Da mesma fé dele. Tá? Então ela faz tudo o que estava em seu alcance para levar Israel a crer desse modo que dos seus pais. Ela tinha Baal como seu Deus verdadeiro, e assim como a rainha, mulher do rei, começa a levar o povo de Deus, iludir o povo de Deus a isso. Ao que o mundo tem feito, a mesma coisa. O que o mundo fez quando Cristo passou, morreu, ressuscitou, quando a igreja, os apóstolos começam a pregar o evangelho, a igreja crescer ali em Roma, nessa região,
O que Roma faz? Persegue, faz eles perder os seus empregos se não dobrarem, morrerem, ir para a morte, queimado na fogueira, ou através de arena em relação a leões e tantas outras mortes cruéis. Ou vocês neguem esse Cristo, neguem esse caminho e siga a César. E César é o Deus. E esses milhares de cristãos morreram porque não negaram o Cristo Jesus. E Jezabel está no mesmo caminho, perseguindo e iludindo o povo de Deus. E hoje a mesma coisa. Então, chegando a perseguir, né, Jezabel, a matar os profetas do Senhor. Tá? Na região cananita, né, Baal era o deus do clima e da fertilidade. Então, ali dentro dessa nação cananeus, querido, o deus do clima, chuva, sol e produções boas, tinha que clamar a Baal. Fertilidade, vão ter filhos, vão clamar a Baal. É esse conceito que os cananeus tinham. Vão ter filhos, vão clamar ao nosso Deus Baal, que ele vai nos dar filhos. E quem nos dá vida, quem nos permite nascer é Cristo, é Deus. Então Baal era uma fonte tanto da água quanto dos alimentos na visão dos cananeus, querido. Então Baal estava o que? Forte mandava, né? Quando Baal estava forte, mandava chuva necessária para o crescimento das plantações. Quando Baal estava fraco, tá? Havia seca e fome. Esse era o conceito dos adoradores de Baal, dos cananeus, tá? Então, forte, ele mandava chuva. Ou as oferendas, os sacrifícios que esse povo mandava, tá? Para oferecer a Baal, e ali ele ficava forte. Quando o povo não oferecia os seus sacrifícios, Baal ia ficando fraco. Olha o conceito de um Deus pagão, de um Deus criado pela mente do homem. Enquanto em relação à Bíblia, o que ela fala? Que o Deus, Criador do céu e da terra, é que sustenta. Ele não necessita de nada para ser e fazer. Ele é a fonte da vida, ele é o sustento de tudo e de todos. Esse é o Deus, eu sou, que apresentou a Adão quando ele fez e disse: eu sou teu Deus. Obedeça-me, não coma dessa árvore, demais pode comer, multiplique, enche a terra e será abençoado. Mas Adão pecou e trouxe essa desgraça da separação entre o homem e Deus, chamado pecado. E todos nós passamos por isso hoje, porque somos pecadores em Adão. Então, essa era a visão dos adoradores, né, do Deus Baal. Em Canaã, o verão era sempre seco, só havia chuva no outono e na primavera. Por isso, os adoradores de Baal entendiam, né, que deveria cultuar os seus deuses nesse período. Já por Deus, a terra, o clima era assim. O Deus criou, nós sabemos. Chega no período X é tal, chega no período da água, mas os adoradores de Baal entendiam nesse conceito. Essa região era assim, então eles aumentavam o sacrifício aos seus deuses. Então eles entendiam também que enquanto servisse e fortalecesse Baal com suas oferendas, né, teriam tudo o que necessitavam. Enquanto a Bíblia nos fala, ou Deus nos fala, Deus age segundo a sua vontade. Ele espera que nós estejamos cada dia mais na sua presença. Quando Deus falou para Moisés, né, Deuteronômio 28, se vocês obedecerem a minha lei, aí ele dá uma lista de bênçãos.
Mas aquele que desobedecer a Deus, a mim, deu também uma lista de maldição. Escolhe o caminho, bênção ou maldição. Ou escolhe o que você quer. Quer servir a mim? Quer ser meu filho? Ou você quer ser filho rebelde, herdeiro? Caminho para a morte, para a destruição. Mas que isso só poderia ser experimentado se o povo viesse em conformidade com as leis de Deus, ou vivesse, né, na conformidade da lei de Deus. Bênção, fora da bênção, fora da vida, da ordem de Deus, maldição. Então, uma grande quantidade de bênçãos materiais foi prometido em caso de obediência, ao contrário, seria as suas maldições, Deuteronômio 28, quando nós falamos, tá? Então, por isso, o culto de Baal não era apenas um desvio espiritual do povo, mas um desafio satânico às palavras de Deus. A gente pode dizer, não, mas o pastor exagera demais. Não, o culto a Baal não era apenas um desvio espiritual do povo. E o culto hoje aos deuses pagãos, que nós vemos constantemente pessoas andando, buscando esses paganismos, esses deuses, tá? Mas é um desafio satânico às palavras de Deus. Por quê? No Éden, Satanás disse a Eva, o quê? Gênesis 3:4, é certo que não morrereis. A gente pensa que a gente não tem ligação. Tem tudo é ligado. Tudo está ligado. No jardim do Éden, Satanás disse, certamente não morrereis. Ele trabalhou com meia verdade, que podemos dizer. E Eva não morreu. Porque ele estava falando, ele estava iludindo Eva a pensar na morte física. E ela não morreu, mas ela morreu espiritual. Adão morreu espiritual. Toda a raça humana morreu espiritualmente. A comunhão, Satanás, ele não trabalha com a verdade, ele trabalha com meia verdade nesse sentido. Ou, como não existe meia verdade, ele trabalha com a mentira. Algo ilusório, algo que o homem deseja, o coração do homem deseja. Cuide o que você tem desejado, que não é da vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu negócio. Tome cuidado, que Satanás enviará o seu agente. A sua culpa também estará nesse cartório. Não vai culpar só lá. Não, você busca a Deus, clame a Deus, chore a Deus, consagre a Deus, que essas tentações não passarão na sua tenda, na sua casa, nos seus negócios. Então, a minha responsabilidade é estar diante de Deus. Tá? Agora, por meio de Jezabel, estava dizendo a Israel que a vida e a prosperidade não dependiam das bênçãos de Deus. Olha só, tá? Agora, por meio de Jezabel, estava dizendo que não dependia de Deus a bênção, a fertilidade, o cultivo, mas sim, o quê? A Baal. Vamos cultuar Baal, vamos buscar esse Deus, vamos buscar, porque Ele é o Deus da fertilidade, Ele é o Deus do alimento. Num bom cultivo, a chuva virá se nós buscarmos Baal. Aí o povo ia sacrificar os seus filhos vivos a Baal. Iam sacrificar animais, iam sacrificar isso, aquilo, a uma imagem, deixando Deus, Criador do céu e da terra. Mais que isso, era Baal e não Senhor que sustentava a vida. Essa é a declaração. Baal, ou a nossa imagem, sustenta. Não é Deus que está sustentando. É a mesma coisa de hoje. Mais que isso, é deixar Deus para servir a criatura, ou que o homem criou. Foi para
combater essa mensagem que Elias, querido, foi levantado, ou se levantou como profeta de Israel. Deus levanta o profeta Elias para combater isso. Deus tem levantado a igreja dele para combater as heresias hoje e mostrar para o mundo: não adianta, se querermos vivermos meia verdade, vivermos meio compromisso com Deus, não passará. Deus não aceita, ou nós vivemos totalmente a Ele, ou nós passaremos dificuldades e morreremos e continuaremos até a morte física, morto espiritualmente. Tal pensamento que não ficou restrito os dias de Elias. Tá? Ainda hoje nosso mundo tem buscado sustento, tem buscado satisfação pessoal em fontes que não são Deus. Tá? Não tem sido Deus, conforme o professor Dillard diz o seguinte: olha só, quando nós como indivíduos transformamos a riqueza, a educação, a posição, a fama ou quaisquer outras coisas em objetivo de nossa adoração e esforço, podem elas por acaso satisfazer o anseio mais profundo de nossas almas? Ela vai satisfazer a sua alma? Nós sabemos que não. É como droga. Você dá um pique, amanhã você tem que dar outro, ou à tarde você tem que dar outro, você tem que sempre estar buscando o outro pique. Mas Deus não, querido. A paz inundada por Deus é totalmente completa. Então, constantemente, vem notícias, vemos notícias de pessoas que por uma vida melhor empenham, ou vendem todos os seus esforços, seus valores, seus corpos, por uma vida melhor. Não busca a Deus, não consagra a Deus, mas vendem todos os seus esforços, seus valores e seus corpos. Já o estresse contemporâneo de hoje, a corrupção instalada no nosso governo, nas empresas, na pornografia difundida por todos os meios de comunicação, que são exemplo claro de que, de modo geral, as pessoas estão buscando o seu bem-estar em falsos deuses. Viu como que os falsos deuses é muito? Quando as pessoas buscam o seu conforto, o seu prazer na pornografia, o seu Deus está nesse mundo pornográfico, no sexo, no prazer liberal, e aí hedonista, e tanto outras coisas que a pessoa vai buscar nesse Deus. Esse é o Deus dele. Se a pessoa buscar o seu Deus no prazer da bebida, da droga, o seu Deus, que ele vai se prostrar, buscar, consagrar sua vida, gastar sua força toda, é ali. Mas esquece de buscar Deus, esquece de adorar a Deus, esquece que a sua alegria está plenamente em Deus. João capítulo 1, versículo 8 nos diz: tudo isso indica que ainda precisamos de pessoas fiéis a Deus. Olha o que João falou: o Evangelho do Senhor Jesus é a verdadeira fonte da vida e da luz. Ou o Evangelho, a palavra de Deus, de Jesus Cristo, é a verdadeira fonte da vida e da luz dos homens. Não há outra fonte de vida, não há outra fonte de luz para o homem se não for através desse livro, da palavra, da voz de Deus, do poder de Deus. Nos dias de Elias, como nos nossos dias, a pregação do Evangelho precisa corrigir o pensamento dos homens quanto à fonte do seu sustento. É esse Evangelho que vai mudar o conceito da fonte material. Porque tem pessoas morrendo
buscando sustento material, a fonte do seu sustento material em coisas que não vão dar, ou vão dar somente morte, o fim de tudo isso vai ser morte. Mas devemos buscar, querido, a fonte correta para os nossos bens materiais. Se Deus te deu a casa, porque você tem a casa, porque Deus te deu. Mesmo que o teu conceito seja errado, Ele te deu. E no último dia, isso vai ficar claro. Não precisa ser no último dia, precisa ser hoje. Pode ser hoje, melhor dizendo. Hoje você entender isso, que Deus tem nos sustentado. Segunda coisa, querido, além de uma fonte alternativa para a vida, né, o Senhor sustenta o seu servo. Tá? Pessoas têm buscado fontes alternativas para Deus, enquanto a fonte única não é uma alternativa para a vida de Deus, ela é a fonte única. Deixa bem claro isso. Fontes alternativas são o que o homem tem feito, o homem tem buscado, mas a fonte única é Deus. Além disso, o Senhor sustenta, que nós podemos dizer o segundo ponto, tá? O seu servo. Então Elias quer colocar agora, querido, em seu devido lugar, tá? Quem deveria ser reconhecido como verdadeiro provedor de Israel, e o Senhor, o Senhor, querido. Não era Baal. Quem tem sustentado vocês, israelitas, é Deus. Não olhe para Jezabel. Não dê atenção para as palavras malditas, as palavras diabólicas dessa mulher de Jezabel. E nem ao rei. Aí Romanos 3 diz que nós devemos respeitar as autoridades porque foi constituída por Deus. Mas quando ela vai além da ordem de Deus, o próprio Deus levantou Elias. Deus tem levantado hoje a sua voz através da sua igreja. Igreja, novamente, não é placa de igreja, querido. Não é o que nós colocamos ali na frente. A igreja de Deus é o povo dele que tem se levantado contra as autoridades que querem destituir as famílias, destituir a igreja, destituir os conceitos bíblicos que Deus tem nos dado. Tem tentado destruir o homem, a imagem e semelhança que Deus o criou para exaltá-lo e alegrar-se nele. É isso aí, a igreja, o povo de Deus se levantou lá atrás e vai levantar, e futuramente eles vão se levantar se acontecer qualquer coisa, porque Deus tem chamado a sua igreja para pregar e viver o exemplo, para que esse mundo veja nesse povo o que Deus quer, o que Deus tem chamado para vivermos. Então, duas coisas eram necessárias. Se Elias está querendo mostrar que para Israel que é Deus que sustenta e não os deuses, tá? Duas coisas necessárias. Primeiro, aqueles que confiam em Baal deveriam ter suas esperanças frustradas. E Deus vai mostrar para esses adoradores, para esse povo que é frustrado. Deus tem mostrado para o mundo que as suas expectativas, as suas vidas são frustradas. São frustradas. Outra coisa, aqueles que confiam no Senhor deveriam ser sustentados por Ele. E Deus tem sustentado. O mundo tem perguntado, cadê o seu Deus? Salmo 73, né? Quando Asaf está na janela e olhando, cobiçando o que não é para ser cobiçado, ele diz, quase caí. Mas quando eu entrei no templo, quando eu entrei na face de Deus, eu vi o fim deles. Então, aqueles que confiam no Senhor deveriam ser sustentados por Ele.
E Deus tem sustentado o seu povo. E sustentar, querido, não é esse conceito que o mundo tem tentado colocar. Ser rico, milionário, ser isso, ser aquilo. Não, ser sustentado por Deus é entender a sua vontade. Isso o mundo não entende. Mas os filhos de Deus entendem. Nós somos felizes nele, não nisso. Não nisso. O povo de Deus, a felicidade do povo de Deus está nele. Então Elias, querido, anuncia que os poderes atribuídos a Baal, na realidade, querido, pertencia a Deus. As chuvas não cairiam sobre a terra até Elias, querido, como o servo de Deus dissesse. Olha o versículo 1, querido, 17, 1 Reis 17, 1. Então Elias, o tebista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Não haverá. E vai voltar a chuva quando Deus mandar. Capítulo 18. 7 vezes o jovem foi, olhou. Na 7ª vez, tem uma nuvem. Imagina esse céu azul. E de repente vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz: vai, avisa para Acabe, vai embora. Monta no seu carro e vai embora. Não demore, porque a chuva vai vir. As torrentes vão vir da água do céu, porque Deus vai mandar. Que o teu Deus que você tem buscado na sua esposa não é nada, como você não é nada, como a sua esposa não é nada, somente Deus de Israel. Sem chuvas não haveria colheita. Sem chuva não há colheita, não há como produzir. Logo após seus anúncios, querido, Elias recebe do Senhor a ordem, de esconder-se à margem de um pequeno riacho nos limites de Israel. Versículo 3. Por um tempo Elias teria água, Deus milagrosamente lhe mandaria pão e carne. Versículo 6. Os corvos pela manhã e pela noite. A tarde ali, na boca da noite, Deus mandaria os corvos, querido. E corvo, o animal corvo, pássaro corvo, ele come resto de animais. E ele ali levou alimento, o pão, e levou a carne para o profeta de Deus. Deus, querido, lembre disso, Deus há de sustentar sua vida. Se você é filho de Deus, se você crê nesse Deus, se você espera nele, ele tem sustentado. Não olhe como Asaf deixou quase seus pés caírem. Pare de olhar. Paramos de olhar na janela como o mundo tem crescido, como os ímpios têm prosperado. Isso não é para nós, querido. A nossa alegria, a nossa prosperidade é eterna. A casa que Deus, Cristo, foi preparar é eterna, é nos céus, não é aqui. Então, dessa forma, mesmo num período de seca, fome, nada faltou ao profeta. Mas aí que eu posso olhar só como... Não é somente o profeta, querido. Essa lição é para mostrar para Israel. Deus cuidou do seu servo, daquele que está unido a ele. Será que não tinha outro lá? Poderia ter também outros fiéis, como tinham, mas passaram dificuldades também, para mostrar para o povo que Deus está sustentando. Deus está prosperando os seus filhos segundo o que Ele tem para eles. Então, querido, diante das ansiedades comuns dos homens, Jesus exortou os seus discípulos buscarem e não terem medo, querido, e confiar no seu amor ou no amoroso cuidado de Deus em
Lucas 12, 29. Não andeis por a indagar que havemos de comer ou beber, querido, e não vos entregueis ao quê? A inquietações. Não se entregue à inquietação. É difícil, sabemos disso. E Deus sabe que nós somos fracos. É por isso que Ele tem trabalhado, por isso que Ele tem nos dado o Espírito Santo. Buscai antes de tudo o seu reino, e as coisas vos serão acrescentadas, essas coisas. Então a fuga do profeta tinha dois propósitos. Tá? Deus mandou esse profeta fugir. Você vai falar isso e vai embora. Corre. Tá? O primeiro propósito era proteger Elias da fúria de Acabe e Jezabel. Por quê? Elias falou que não iria chover. Ou falou que os profetas, né, de Baal é mentiroso, o Deus do Baal é falso. Então poderia, e houve, né, tentativa de morte. Se Elias estivesse ali, mataria Elias. Então vamos proteger Elias, ou Deus protegeu. Então o inimigo do Senhor não gosta de ser confrontado. Os inimigos de Deus não gostam. Quando você vai confrontar com a palavra de Deus, não com seus conhecimentos, a palavra de Deus. Quando a pessoa está adulterando, traindo a esposa, traindo o marido, quando um comerciante está negociando erradamente, e você chega e fala a palavra de Deus, como a igreja tem levantado contra os governadores, contra esse governo corrupto, querido, os inimigos não gostam de ser confrontados. E Deus tem levantado um novo horizonte para o Brasil. Se o Brasil se prostrar diante de Deus, não está em homens, querido, não está em homem. A promessa de Deus não está em homem, está nele. Um novo Brasil prostrado diante de um único Deus, não de Deus, único Deus. Segundo a propósito era disciplinar Israel, querido, retirando o único meio de voltar a desfrutar das bênçãos. O quê? A pregação do Evangelho. O profeta é que levava. Cadê o profeta? Sumiu. Mas o que Deus quer falar para nós? Não temos profeta. Israel não tinha profeta, porque o profeta Deus tirou, levou ali para ficar protegido e Deus mostrar o que ele deveria fazer com esse povo. Além da fome, seres materiais, Israel teria fome da palavra de Deus. Será que o Brasil não tem passado fome da palavra por querer buscar um Brasil de libertinagem, buscar um Brasil totalmente liberto da palavra de Deus, mas uma vida de prostituição de todos os prazeres que esse mundo tem oferecido? Será que o Brasil não está passando fome? Não porque a igreja não tem pregado, querido. Podemos até omitir, a igreja pode estar até omitindo, mas a palavra de Deus está sendo lançada todos os dias. Mas o Brasil está negando em ouvir o único Deus ainda. Amós 8, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Brasil, acorde, ouve esta palavra, se alimente dessa palavra. Você pode ter alimento físico, você pode ter a água física para o seu corpo, mas não adianta em nada vazio não acordar e olhar para esse Deus, que o único mediador entre o homem pecador, a nossa situação brasileira e Deus é Jesus Cristo. Brasil, olhe para cima, olhemos para cima e reconhecemos que o único Deus está lá.
e deu seu Filho para morrer e ressuscitar e dar vida eterna. Salmo 74, versículo 9, já não vemos nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. O povo experimentaria na prática verdadeira, a verdade que a palavra de Deus é o quê? É mais importante para a nossa vida do que o pão. Enquanto o Brasil não entender que o mais importante não é o alimento, mas sim é Deus, nós seremos um país que sofreremos. O Brasil é rico, bilionário, um país próspero, mas não anda. Sempre está para trás. Não chega a ser um país do primeiro mundo, porque tem tudo para alavancar. Temos visto um Brasil cada vez melhor, mas por que o Brasil não chega lá, não sai desse terceiro mundo e vai para ser o primeiro mundo? Porque nós não temos olhado para Deus. Podemos olhar para a riqueza, mas não temos olhado para Deus. A Europa foi o berço evangélico. O primeiro mundo tem abandonado o Evangelho, tem abandonado Deus, tem abandonado Cristo. Estados Unidos, primeiro mundo, berço do Evangelho para o Brasil, trouxe o Evangelho para cá, tem abandonado. Muitos têm abandonado. Muitos estão pagando. Os Estados Unidos está pagando um alto preço também. Primeiro mundo. Mas estão pagando porque estão esquecendo a sua origem. São um país cristão. A grande diferença nas Olimpíadas, se você lembrar, quando vai chegando, ele fala religião cristã, totalmente protestante, país protestante. Europa, protestante. O Brasil, a América do Sul, dentro do catolicismo romano, um paganismo totalmente distorcido. Temos que olhar para cima. Temos que clamar-se Deus. É através de muitas dificuldades, problemas, perdas, dores, que muitas vezes leva-nos a olhar para cima. Não é necessário, não é necessário simplesmente olhar para cima e agradecer a Deus e reconhecer o único meio mediador é Cristo Jesus. João 6, versículo 29, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele foi enviado. A obra de Deus é essa, creia naquele que foi enviado. Quem foi enviado? Jesus Cristo. Essa é a obra que Deus tem para nós, para o homem, para o Brasil. Ele enviou Jesus Cristo. Ele enviou Jesus Cristo para o mundo. E a obra de Deus é essa. Creia nesse homem chamado Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o Deus Emmanuel. Não creiamos ele somente na Páscoa. Não creiamos somente esse homem no Natal. Não creiamos nesse homem somente quando nós estamos na desgraça, na dificuldade, nos problemas. Creiamos nele porque ele é Deus. E somos unicamente necessitamos unicamente dele. Ironicamente, que por 3 anos e meio, o rei Acabe percorreu Israel, reinou os reinos vizinhos, o quê? À procura de alimento e de Elias. Acabe que não olhou para cima,
mas percorreu 3 anos e meio de secas, sem dar importância de lá, mas sim buscando a Baal, 3 anos e meio buscando alimento e buscando Elias para matá-lo. Olha lá o versículo 5 do capítulo 18, versículo 5, disse Acabe a Obadias, vai pela terra, todas as fontes de água e todos os vales, pode ser que achemos erva, que salvemos a vida dos animais, tá? E não percamos todos os animais. Corra, busca alimento. Também, versículo 10 do capítulo 18, tão certo como vive o Senhor Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste homens à tua procura, e dizendo eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não havia achado. Acabe querendo vingar de Elias, ou vingar de Deus. Porque a ira de Acabe não está em Elias, querido. Está nas palavras que Deus mandou que Elias. O mundo não está bravo comigo, com você, igreja. O mundo está bravo com as suas palavras que Deus mandou você falar para o mundo. Confrontá-los diante da palavra eterna de Deus. É isso que eles estão bravos. Tudo ia muito bem, querido, para Elias, até que o rio, ou riacho, né, de Quiriate, onde que ele estava ali bebendo, seca, versículo 7, secou. Comia pela manhã, comia anoitecer, bebia da água. Parecia que o servo de Deus sofreria a privação, querido, com os demais homens, e os cuidados de Deus não seriam o quê? Diferente dos cuidados de Baal. Se eles estão passando dificuldade, agora também eu vou passar dificuldade. Está parecendo que está sendo igual. Não, querido, Deus está trabalhando com eles. Deus tem propósito muito maior, querido, na sua vida. Dificuldade na nossa vida, que não são problemas, sim, são o que? Bênção. Se estamos com Deus, estamos andando com Deus. Se estamos provocando a dificuldade, sim, é castigo. De novo, querido, o Senhor mostrou de novo, de modo maravilhoso, o seu poder de cuidar dos seus filhos. Elias deveria ir agora para Sarepta, uma pequena cidade do país de Jezabel. Olha só, Deus tira o profeta dele agora e manda ele para a cidade de Jezabel, essa mulher louca que está levando Israel a adorar Baal. O versículo 9, capítulo 17, versículo 9, 1 Reis: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aonde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Ali agora, que o profeta Elias seria sustentado por essa viúva, Deus enviou o profeta para uma terra, Sidom, ou terra de Baal. Isso nos ensina que o domínio do Senhor não tem limite geográfico. Ah, não, ali eu não posso ir porque ali é o terreno de Satanás, é ali o diabo está tomando conta, ali né? Não, querido. A terra inteira, o mundo inteiro, o universo inteiro é de Deus. Comidas todas são de Deus. Ore sobre essa comida e coma. Nada faz mal. Foi feito a Satanás, aí pode ter sido feito. Eu não vou ficar comendo, mas se eu precisar comer, consagre a Ele. É dele, é do nosso Deus. Então o seu poder, que não tem restrições sociais. Enquanto o rei está à procura de alimento, uma viúva com um resto de farinha e azeite sustentaria o profeta do Senhor. Milagre. Aquela mulher não tinha como sustentar a si própria. Ela era de povo, tá, de Jezabel, era um povo fora de Israel, estava preparando a última refeição para si e seu filho.
e esperar a morte. De repente chega um estranho israelita em busca de alimento. Um estranho ainda israelita, de outro Deus, de outra nação, de outra cultura. Não era um Deus que eles buscavam, Baal, mas sim, agora está chegando um estranho chamado Elias, que adora o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Não havia, querido, como dar certo aos nossos olhos, aos olhos da humanidade, a não ser que a palavra de Deus estivesse presente. Olha o versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não acabará, o azeite da tua potir não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Como, querido, você vai virando a panela, como você vai virando a botija do azeite e não ter fim. Ou quando voltar a chuva, você vai voltar a ter o seu sustento normal. Mas até lá não. Até lá você vai ser sustentada e você vai conhecer, viúva, quem é Deus de Israel. Eis que um desafio que novamente une a fé e o sustento material. É o que Deus tem trabalhado. Estamos preocupados com comércios pequenos, pode fechar, mas a fé e o sustento material vem de Deus. Deus tem nos dado a fé para nós aumentarmos diante dele, o sustento vem dele também, e que nós possamos crer que os nossos comerciantes pequenos não vão fechar. E se acontecer, Deus há de providenciar meios para essas pessoas. Mas nele, ao preparar primeiro o alimento para o profeta, querido, aquela mulher coloca o reino de Deus em seu primeiro lugar. O profeta não está sendo egoísta, mas Deus está ensinando: busque primeiro o seu reino. O profeta estava representando Deus, as coisas de Deus. E aquela viúva buscou primeiro o reino, obedeceu buscar a vontade de Deus primeiro, e depois ela. As demais coisas, a minha boca, a boca do meu filho, e as demais coisas que Deus sustentou. A maravilha que Deus trabalhou e nos ensina, ela demonstra confiança única na palavra de Deus, e é isso que nós devemos demonstrar a nós e a nossa família, que nós buscamos primeiro o reino, as demais coisas Ele vai nos dar e vai nos dar a nossa família. Olha o versículo 15, querido. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias. Glória a Deus, querido. E glória a Deus na sua vida também. Pode ser glória a Deus. A presença do profeta, querido, foi tão abençoada na vida daquela viúva que quando, ou mesmo que o seu filho morreu, querido, Deus o devolveu por meio da ressurreição. Versículo 20 e versículo 24. Aquela mulher entra em desespero: será porque agora? E o profeta vai e ora, intercede a alma dessa criança, volta novamente esse menino, concluindo que ao provar o sustento a uma viúva estrangeira, Deus mostra o qual Israel estava perdendo por ser infiel. Como Deus sustentou uma viúva estrangeira, cananeia, de Sidom, né? Ali da região de Sidom, uma mulher que não tinha relação a esse Deus. Ele está mostrando aos seus filhos israelitas, à sua igreja, quando estão perdendo por ser infiel, não obedecer, não escutá-lo. O mesmo acontece nos dias de Jesus, querido. Na sinagoga de
de Nazaré, Jesus, queridos, citando Elias, lembrou essas características de Israel de rejeitar seus profetas. Por isso, querido, as viúvas de Israel padeceram enquanto uma viúva estrangeira foi sustentada. Enquanto lá estava padecendo as viúvas de Israel, a viúva estrangeira estava sendo sustentada. Lucas 4, 25. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, a nenhuma delas foi Elias enviado. Nenhuma das viúvas de Israel, Elias, o profeta, foi enviado, senão a viúva de Serepta, de Sidom. Oh, Deus foi buscar a sua ovelha perdida na casa dos deuses, mas era dele, e ensinou seu povo, e Deus tem ensinado o seu povo hoje. Busque-me, sirva-me enquanto há tempo. E ao mundo, olhe para cima. Ao Brasil, olhe para cima. Consagre-se. A nação brasileira deve se consagrar-se, quebrantar-se e reconhecer que existe um único Deus, um único mediador, Jesus Cristo. Em todo o tempo, não só na pandemia, não só nas dificuldades, na bonança também, porque a bonança vem dele. A chuva de bênção vem unicamente dele. Levantamos nossos olhos e consagramos a nossa vida, a nossa pátria, a nossa família, nossos bens, a nossa saúde, nossa vida, unicamente a esse Deus eterno, Criador de tudo e de tudo. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Santo Deus, nós louvamos a Ti, damos graça para esse domingo, damos graça para esse momento onde nós chegamos, ó Pai, na Tua presença, com essa palavra, ó Pai, onde o Senhor trabalhou com o Teu povo, mostrou o pecado do Seu povo, e assim o Senhor mostra, Pai, o pecado da Sua igreja, restaure a Sua igreja, como também, ó Pai, busque os seus lá fora. Trabalhe no coração do Brasil, trabalhe no coração do mundo, ó Pai. Estamos passando por essa pandemia, e mesmo assim, ó Pai, o povo tem vivido a sua vida na regalia dos pecados, dos prazeres. Finais de semana, as pessoas estão vivendo nas suas regalias dos seus pecados. À tarde, o povo tem saído buscar os seus prazeres, ó Pai, da sua carne, mas não tem consagrado a sua vida, a sua família, seus negócios diante do Senhor, Pai. Nem diante de pandemia, nem diante de mortes, de perdas, ó Pai. A humanidade tem se quebrantado, mas através do Teu Espírito Santo, Pai, toque nesses corações, quebrante, e que cada um possa olhar para cima, Pai, e contemplar os céus abertos, e ver a Tua mão poderosa, Pai, estendida para cada um. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Donai, Deus abençoe-nos, que Deus esteja nos dando a sua graça dia após dia. Paz.